Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convocando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão de terça-feira passada. 33ª sessão e 34ª. Ata da 33ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 4 dias do mês de junho do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência da excelentíssima senhora vice-presidente conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, no exercício da presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo Procurador-Chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, a excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a excelentíssima senhora presidente em exercício facultou a palavra. O senhor conselheiro Otávio Lessa mostrou sua indignação com relação ao que foi colocado pelo prefeito de Viçosa, senhor Flauberto Torres Filhos, de forma agressiva e tão baixa, onde ele foi à imprensa e disse: "Não vou baixar minha cabeça por quadrilha do Tribunal de Contas. Gostaria de ouvir dos colegas o que o tribunal tem a fazer." Sobre o assunto, o senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo manifestou-se, solicitando à excelentíssima senhora presidente em exercício que requisite, através da diretoria de comunicação, todas as entrevistas feitas pelo senhor prefeito de Viçosa, senhor Flauberto Torres Filhos, e que sejam tomadas as providências legais no sentido de responsabilizar civil e criminalmente por todas as acusações levianas deferidas pelo senhor prefeito de Viçosa, senhor Flauberto Torres Filho, a este conselheiro, bem como a esta Corte de Contas, salientando no uso de suas atribuições não ter se envolvido neste caso, informando não ser o presidente, mas se fosse, faria a expressão, tomaria as providências cabíveis para que fosse feito o exercício do tribunal, apoiando o presidente e as medidas por ele tomadas. Permanecendo com a palavra, solicitou a excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício que, através da procuradoria deste tribunal, sejam tomadas medidas cíveis e penais por danos morais, calúnia, difamação e por desacato à autoridade, e comunique à Controladoria Geral da União, à Polícia Federal e à Justiça Federal. E, sendo conselheiro, vai fazer como pessoa física. O senhor conselheiro Anselmo Brito disse ser completamente solidário ao senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo e ao conselheiro Otávio Lessa, entanto que sugeriu que o Tribunal de Contas fizesse um convite para que ele venha ao pleno e se retrate publicamente. Solicitação acatada, colocada em votação, aprovada por unanimidade. A senhora conselheira substituta Ana Raquel manifestou-se solidária ao que foi dito pelos demais conselheiros. Foi uma ofensa e atingiu a todos os conselheiros, concordando com a posição do conselheiro Otávio Lessa. A senhora conselheira Maria Cleide disse estar solidária a todos os senhores conselheiros e a esta presidência, pelo fato que chocou todos. O doutor procurador Pedro Barbosa também se manifestou, comunicando que a nota de esclarecimento exarada pelo titular da terceira Procuradoria representa o sentimento do Ministério Público de Contas. O senhor conselheiro Luiz Eustáquio Toledo disse que o Tribunal de Contas tem que tomar uma posição para zelar pelo nome da instituição e dos membros que foram ofendidos. A excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício registrou sua indignação quanto ao desequilíbrio e despreparo do gestor Flauberto Torres com relação ao noticiado, enfatizando que não vai tolerar as alegações abusivas. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, TC 11997-2008, 13776-2009, entre outros relacionados com contratos, aprovados nas resoluções 181 a 183, TC 10157-2012, 11898-2012, entre outros relacionados com aplicação de multa, aprovados acórdão 335 a 339, TC 13907-2012, 13942-2012 e 8003-2012 foram retirados de pautas. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 13503-2003, retirado de pauta. 2397-2006,
2393/2007, entre outros relacionados com contratos, aprovado decisões simples, 5 dias. TC 6826/2008, trata-se de concorrência pública com CEINFRA, aprovada a resolução 184. TC 1862/2012, aplicação de multa à Secretaria Municipal de Assistência Social, aprovado o acórdão 340. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, TC 1587/2010, 1103/2010, entre outros relacionados com ata de registro de preço, contratos e convênios, aprovadas as resoluções 185 a 187. TC 7907/2013, trata-se da representação à Prefeitura de Joaquim Gomes, aprovada decisão simples, 5 dias. A excelentíssima senhora conselheira presidente em exercício solicitou ao senhor conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, a assumir a presidência para que a mesma pudesse relatar. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 8272/2005. É um contrato com a Casal, aprovada a resolução 188. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício solicitou a coordenação do plenário para efetuar em quarta leitura a instrução normativa número 001/2013, lida. O excelentíssimo senhor presidente em exercício solicitou cópia da ata, bem como a gravação do CD da referida sessão. Facultando a palavra e não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Luiz Eustáquio, conselheiro Otávio Lessa, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro substituto Dr. Alberto Pires. Aprovada. Ata da 34ª Sessão Ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de junho do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidenta conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo o número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior. O senhor conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, solicitou a dispensa da leitura da ata, justificando o motivo, ficando para ser lida na próxima sessão. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao senhor conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, para efetuar a leitura da instrução normativa 001/2013, lida e colocada em votação, aprovado. Franqueada a palavra ao senhor conselheiro. Franqueada a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito lembrou ao excelentíssimo senhor presidente a convocação do auditor para a substituição em férias da senhora conselheira substituta Ana Raquel. O excelentíssimo senhor presidente agradeceu o empenho que convocou do procurador Alberto Pires para fazer parte do pleno. O do procurador Pedro Barbosa comunicou que no 11º Congresso do Piauí foi lançada a candidatura de Alagoas para sediar o próximo evento da APICOM, salientando que o presidente está de acordo. O excelentíssimo senhor presidente disse ser uma satisfação para esta corte e para o estado de Alagoas receber todos os procuradores do Ministério Público de Contas do Brasil. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. TC 10.384/2009, 10.382/2009 foram retirados de pautas. TC 9863/2010, 12.445/2008, entre outros relacionados com o contrato, aprovado em resoluções 189 a 192. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo dos Santos. TC 14738/2012. Trata-se de aplicação de multa. Aprovado o acórdão 341.
Relatora a conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 2579-2013, 9854-2012, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados o acordo 342 a 344. TC 3858-2009 foi devolvido ao conselheiro relator, conselheiro Otávio Lessa, que acatou a sugestão da senhora conselheira Rosa Albuquerque para dar os 15 dias para apresentar a justificativa defesa, colocando em votação o voto visto apresentado pela conselheira Rosa Albuquerque, aprovado. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 16762-2012. Trata-se de uma representação do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Aprovado, decisão simples, 15 dias. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerro a sessão, convocando-os para a sessão de terça-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. De acordo. Conselheiro Otávio Lessa. De acordo. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, excelência. Conselheiro substituto, Dr. Alberto Pires. De acordo, presidente. Aprovado. Aprovado. Aprovada a ata, passamos a hora do expediente. Hora do expediente. Está facultada a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Eu queria apenas externar a minha satisfação e parabenizá-lo pelo evento de hoje. A lotação do nosso auditório, lotação mais do que máxima. Já posso até aqui fazer uma sugestão. Excelência, pense em aumentar o nosso auditório. Parabéns, Excelência. Obrigado. Obrigado. O tribunal agradece, o foco agradece, todos nós. Com a palavra o conselheiro. Vou fazer minhas as palavras do conselheiro Anselmo e parabenizar Vossa Excelência e toda a equipe pela movimentação que teve e pelo nível daqueles que fizeram. A Vossa Excelência, a todos os demais conselheiros, ao doutor procurador e toda a sua equipe. Parabéns, presidente. Presidente, eu queria palavras, ratificar o que já foi dito, mas
Queria acrescentar mais um pouco com relação, tendo eu a participação e o convívio maior com o pessoal do Foco, né, que participa todo mês da reunião, vamos dizer, a satisfação não só que foi a acolhida dos órgãos de controle pela aceitação de implementar a ideia da utilização do site, mas da sociedade civil que participa também. O presidente do Instituto Silviana, tinha um representante da CUT, representante de Sinteal, e com certeza esse vai ser assunto da próxima reunião da primeira terça-feira do mês de julho, né? Eu acho isso que é muito bom, não fica só na parte institucional dos órgãos de controle, mas também pela parte social, né, da sociedade civil como um todo, vendo, ou seja, ações que possam dar para ela a possibilidade de acompanhar os seus gestores, os seus prefeitos, os seus presidentes de câmaras nas ações, ou seja, nos gastos com o erário, e se eles estão efetivamente atendendo a necessidade daquela população local. Então, eu fiquei muito satisfeito porque não foi nem, às vezes, a parte institucional é mais próxima assim, mas a parte social, a parte da população que tem sua representação no Foco, também externando a felicidade de ter nisso aí acabado o discurso que ia render, se não tivesse isso, ia render um discurso de 1 ano, 2 anos, essa história de não ter recurso, que não podia, que não tinha, o site não sei o que, ia ser vários problemas. Então, parabenizando e informando também, obviamente, a todos dessa parte do pessoal que não participa dos órgãos de controle. É só isso, presidente. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, da mesma forma, me unindo às palavras dos meus colegas, externar, sem dúvida alguma, o que ficou muito claro hoje pela manhã aqui no tribunal, é que a credibilidade que o órgão de controle externo do Estado de Alagoas alcança em relação não apenas aos jurisdicionados, mas, como bem colocou e enfatizou o conselheiro Otávio Lessa, junto à sociedade civil, né, que é a parte do controle social, que é o que se vem buscando, que é justamente a interação, que a efetiva prestação jurisdicional, o efetivo funcionamento do tribunal esteja em consonância com os anseios da sociedade civil organizada, que corresponda ao que se tem esperado, e eu creio que o tribunal tem demonstrado, e Vossa Excelência tem contribuído muito, tem sido abnegado, demonstrado que tem a intenção, deixando muito claro através dos eventos que têm sido realizados, que esta é a intenção da direção deste momento do tribunal, e eu creio que isto representa o sentimento como um todo da Corte, e sem dúvida alguma é só parabenizá-lo e observar que estamos efetivamente crescendo e caminhando para o objetivo que é a otimização dos nossos serviços, da nossa função jurisdicional, da nossa função institucional, que é o controle externo, e o acontecimento de hoje, o evento de hoje, demonstrou isso de uma forma muito clara e transparente. Posso assim enfatizar que esse instante de disponibilizar as ferramentas que o tribunal possui para todos os entes jurisdicionados utilizar-se delas de forma gratuita, né, fazendo com que a obrigação dos gestores de deixar o mais transparente possível as suas gestões foi muito proveitosa, efetiva e convincente. Era só isso, presidente. Mais uma vez, parabéns, não apenas a Vossa Excelência, mas ao tribunal, inclusive com a participação
sem dúvida alguma, é muito importante, do Ministério Público, e aproveitar para parabenizar também a palestra conferida por esclarecedora do Dr. Pedro nesse instante. Muito obrigada. Uma palavra ao conselheiro substituto Roberto Pedro. Me uno às palavras e gostaria de destacar que o tribunal ele está, na realidade, dando soluções ao invés de arrumar problemas, né? E, em particular, queria exaltar, apesar de ser o trabalho de muita gente, de todos, a começar da direção, mas, em particular, o pessoal da informática realmente deu, como diz assim, o sangue, entendeu? Um trabalho decente, belíssimo e tudo, mas por trás desse resultado, há um trabalho imenso que foi feito e que, não desmerecendo, ao contrário, com poucos recursos. O trabalho que é feito aqui na área de informática, com os recursos que se tem, é digno de modelo de eficiência para qualquer parte do mundo que se faz aqui. Eu realmente tenho que tirar o chapéu para toda a direção, e em particular na figura do grande Cash e todos os colegas que militam nessa área, viu? Parabéns a vocês todos. A palavra à conselheira Rosa Albuquerque. Aproveitando nesse instante a palavra do conselheiro substituto Dr. Alberto, me redimir com relação ao trabalho, sem dúvida alguma, mas da equipe da informática, na pessoa do Cash, sem dúvida alguma, de uma importância fundamental e essencial para que se efetive esse controle desta forma que está buscando o tribunal. Quero registrar primeiro pedir desculpas pela falha da minha fala, mas nesse instante me redimindo e parabenizando ao Cash, sem dúvida alguma. Excelência. Já que estamos aqui revendo e melhorando a nossa fala quanto ao evento, também queria aqui, claro, fazer as palavras da conselheira Rosa, do conselheiro Alberto, as minhas também, e também aqui desculpe um deslize meu, não ter falado, que agora falo, do nosso diretor da Escola de Contas, que muito bem se apresentou, foi muito bem direto ao tema, de uma forma, diria assim, até, eu acho que o espírito da escola ele está ajudando muito, até muito didática, muito didática. Parabéns, diretor. Tendo a facultada a palavra, senhoras conselheiros e ao membro do Ministério Público. Também não poderia me furtar essa oportunidade. Primeiramente, agradecer as palavras de natureza bem, assim, imerecidas, assim, do meu ponto de vista, mas muito de forma cortês, das conselheira Rosa, o conselheiro substituto Alberto e os demais conselheiros. Ao tempo que parabenizo a Vossa Excelência pelo comando dos trabalhos desenvolvidos, como a toda a diretoria de informática e todo o pessoal engajado pelo encontro realizado esta manhã, Excelência. Essa palavra, senhor presidente. A palavra ao conselheiro do Em primeiro Ministério lugar, Público. quero agradecer ao conselheiro Anselmo, tenho certeza que a conselheira Rosa, conselheiro Otávio, conselheiro Alberto e Vossa Excelência, mas tudo isso é possível pela colaboração que todos nós estamos tendo, não é a escola, e somos nós, a escola somos nós. Agora, quero ressaltar aqui o trabalho feito pela CTI, que muito de perto a conselheira Rosa, conselheiro Anselmo, Otávio, Cícero Amélio, acompanhamos de perto o final do ano de 2011 para 2012. Ele tinha o SICAP anteriormente, e após isto ele passou a ter a folha de pagamento. O SICAP foi melhorado. Agora, com essa oferta que foi feita aos nossos jurisdicionados municipais
e possivelmente depois vamos oferecer ao estadual, que não deve aceitar porque tem o seu próprio diário, mas deveremos oferecer isso com 2 funcionários efetivos, o Dr. Cash e o outro. Os demais são todos comissionados e eles fazem um trabalho hercúleo. Tanto que Hercúleo que está aí oferecendo, e olha que a aceitação, se for de 100% ou 50%, seja lá o que for, é muito trabalho para que receba toda essa informação diariamente, e isso acontecendo até às 23 horas e 59 minutos. Para isso temos que treinar o nosso pessoal, não só do CTI. Eu tenho certeza que Vossa Excelência já está preocupado com isso, e a escola está se preparando para atender a demanda que Vossa Excelência vai mandar, para treinar o nosso pessoal para poder saber recepcionar não só a CTI, mas aqueles que vão analisar, como também os nossos jurisdicionados que assim venham a fazer esse convênio conosco. Nós deveremos dar todo apoio com o apoio de Vossa Excelência. Era isso, senhor presidente, mais uma vez parabenizar a Vossa Excelência, que tem promovido, dado todo o vapor, numa área em que eu sou encantado. Parabéns, presidente. E obrigado. Tenho a facultade da palavra. Não havendo quem queira fazer uso desta presidência, primeiramente, gostaria de primeiro agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que ajudaram a promover e a fazer o evento. O evento foi um evento que nasceu de origem de uma reunião que já tínhamos o pensamento o Tribunal de Contas já tinha o pensamento de abrir essa página para os seus jurisdicionados, e numa reunião com o foco, juntamente com o Tribunal de Contas e o membro da AMA e da UVEAL, na reunião seguinte, decidimos fazer esse evento, fazendo as palestras e dentro do pensamento do Tribunal de Contas. Não foi o conselheiro Cícero Amélio, mas sim todos nós que compomos o Tribunal de Contas, desde o Pleno aos seus funcionários que se dedicaram para que pudesse acontecer esse evento, graças a Deus, com grande êxito, desde da AGU, que esteve presente, o TCU também, que esteve presente através de seus representantes, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas, o Instituto Silviano, que também pertence ao foco, dentro dessa UVEAL, dentro dessa estrutura geral, com o Tribunal de Contas, estamos dando continuidade ao trabalho em que pensamos em fazer, que é o trabalho do Tribunal de Contas, de fiscalizar, mas fiscalizar também fazendo um trabalho pedagógico e social. Então, esse conjunto foi que fez com que tivéssemos êxito no dia de hoje. A brilhante palestra do Dr. Pedro, explicando e mostrando o que a lei determina, como também a brilhante palestra do nosso diretor de informática, Dr. Cash, fez com que todos saíssem daqui conscientes de que tem de obedecer e seguir à risca a lei, e o Tribunal de Contas, fazendo seu papel pedagógico e social, está fornecendo as ferramentas para que os gestores possam, assim, economizar para seus municípios e também cumprir com a lei de transparência. Mas queria fazer um agradecimento aqui especial, porque esse pessoal trabalhou com coração e com dedicação. Todos nós sabemos que não temos um corpo de cerimonial nesta casa, não temos, e graças à coordenadora do cerimonial, a doutora Larissa, ela, através do seu conhecimento, através da sua dedicação
através da liberação dos conselheiros e dos diretores, que abriu mão de seus funcionários para que ela pudesse, assim, fazer uma reunião e fazer, com o coração e com a sua dedicação ao trabalho, fazer com que o evento ficasse abrilhantado com um cerimonial, para mim, no meu ponto de vista, impecável, porque é um cerimonial que foi formado a pedido da Larissa e foi feito em apenas 10 dias para se fazer esse evento. Quero parabenizar aqui de coração a coordenadora do cerimonial, a doutora Larissa, e agradecer a todos os conselheiros. Agradecer a todos, porque sem os conselheiros, sem os funcionários, sem o Ministério Público, sem os funcionários desta corte, nós não teríamos o êxito no dia de hoje. Graças a Deus, estamos dando continuidade a um trabalho que foi implementado há 4 anos atrás, pelo conselheiro Isnaldo Bilhões, e dando continuidade ao conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, e nós estamos apenas dando a continuidade e esperamos fazer o máximo da gente para que o trabalho consiga o êxito total, que é fazer com que o tribunal forneça as ferramentas necessárias e também o próprio tribunal tenha seu setor de informação e seu trabalho todo informatizado ao final da nossa gestão. O que queremos agradecer e dizer que, com a fé em Deus, vamos dar continuidade, vamos fazer novos eventos, mas para isso será sempre como foi no dia de hoje, com a união de todos nós e com a participação de todos nós, para que possamos engrandecer o tribunal e fazer com que o gestor público faça do melhor, dos poucos recursos que tem, para a sociedade maceiense, para a sociedade alagoana. É esse o agradecimento que quero fazer a todo o corpo do tribunal, do mais graduado conselheiro, que é o nosso decano Luiz Eustáquio Toledo, ao mais simples servidor desta casa, que eu quero agradecer do coração. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Eu sei que a última fala é o senhor, e o senhor fala com toda razão e propriedade. Eu quero aqui novamente rever minha posição, e realmente é fato que assiste razão o senhor, que a informática, o cerimonial, as meninas do coral, todos aqui no tribunal, todos os seus funcionários, aí não fazendo diferença, nos membros que também são funcionários públicos, então são agentes públicos, mas também fazem parte do corpo deste tribunal, então todos estão de parabéns. Parabéns pela Larissa, não sei o nome da presidente, que até está passando um pouco, mas parabéns a você, e estou mencionando para parabenizar o coral, e ademais funcionários e funcionários que proporcionaram este encontro tão amplo e restrito, que mais do que doutor no seu auditório. Parabéns. Obrigado, excelência, pela parte. Encerrando o expediente, passamos à ordem do dia. Com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, doutor Ministério Público, doutor Pedro. É o processo 13.949/2012, versa sobre exata aplicação de multa do senhor Ítalo Suruagi do Amaral, do município de Major Isidoro, CPF 123.976.364.68, por o descumprimento da legislação em vigor. Como também o processo 8.004/2012, aplicação de multa do senhor Davi Ramos Barros, prefeito do município de Giraldo de Ponciano, CPF 007-504-604-07. Ambos os processos são de multa, e o voto é o mesmo que eu vou ler, servindo para os dois. Com essas condições, acordo o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas no uso de suas atribuições. Pelo não acolhimento da defesa prévia apresentada, haja vista sua insubsistência, bem como pela aplicação da multa de 50 EPFAL, equivalente a R$ 913,50, ao senhor Ítalo Suruagi do Amaral, prefeito do município de Major Isidoro. B. Pela ciência ao gestor acima mencionado da presente deliberação. C. Pela remessa dos autos à diretoria de contas
em contas, para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. B. Alertar ao gestor que o não pagamento da multa, a hora aplicada no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente seção. Esses são os votos dos dois acordos, senhor presidente, senhores conselheiros e a senhora conselheira. Com a palavra o doutor Pedro Barbosa para se pronunciar, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Pela insubsistência das defesas apresentadas, Excelência, e aplicação da correspondente sanção pecuniária. Em discussão, esse processo é relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Se a discussão, coloque em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator, presidente. Aprovados. Processo 3.340/2010. É o convênio número 03/2010, celebrado entre o município de Maceió, por intermédio da Secretaria Municipal de Promoção do Turismo e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas, ABIH. O objeto do convênio é apoiar ações nacionais e internacionais de promoção e divulgação do destino no Maceió, através de feiras, workshop, roadshows, farmatour, farmatrip e eventos que foram realizados durante o ano de 2010 de conformidade com o plano de trabalho e cronograma de desembolso. Os recursos necessários para a execução do objeto do convênio foi no montante de R$450 mil, que correram por recursos orçamentários e financeiros do município. A vigência do convênio foi até de março de 2009 a dezembro de 2009, a contar da assinatura do instrumento contratual, e sua eficácia dará com a publicação da súmula do convênio devidamente assinada no Diário Oficial do município. Foi assinado pelas partes interessadas e testemunhas no dia 8 de março de 2010, tendo sua publicação ocorrida no dia seguinte. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal opinou pela anotação e o douto Ministério Público opinou com ressalva a anotação. Eu voto anotar com ressalva o termo de referência, com a ressalva que seja recomendado pelas partes interessadas que nas contratações futuras sejam realizadas a comunicação da celebração de ajuste ao Poder Legislativo correspondente, anexada a documentação inteiramente atualizada, bem assim que sejam observadas com cautela todas as cláusulas estipuladas em eventual convênio, que não haja informação controversa nas próximas contratações. Esse é o meu voto, senhor presidente. Palavra, doutor Pedro Barbosa, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Excelência, pela regularidade com ressalva do convênio apresentado, tendo em vista a ausência de comunicação da sua celebração ao Poder Legislativo correspondente, conforme obriga o artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, 93, bem como pela ausência de defeito na regularização, nas certidões de regularidade fiscal dos convenientes. Esse é o meu entendimento, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Essa palavra. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa. Eu sei, a ressalva já foi tirada do mas, conselheiro, esse convênio, ele dá os valores para cada evento desse, tem um valor já pré-estabelecido? Para cada um deles ali tem o valor, foi porque no meu voto eu não coloquei, mas tem o valor, porque foram várias empresas lá que ele faz de hotéis.
Mas se Vossa Excelência assim desejar, eu revejo. Eu revejo estabelecido, tudo bem. Porque era uma coisa muito genérica, você chegar a repassar através de convênio 450 mil e aí? Depois, para onde iria o dinheiro, entendeu? A prestação de conta, porque a gente não tem ainda esse nível, infelizmente, o Tribunal de Eficiência, de ir na ponta lá onde recebeu o convênio para poder fiscalizar. Mas já tendo pelo menos os valores estabelecidos, já é uma coisa só isso. Só tipo de esclarecimento, me permite, Excelência, também. Nesse caso, o convênio, houve um plano de trabalho previamente aprovado, né? Então, onde há um cronograma de execução e de desembolso. Então, eu acho que atenderia também a preocupação do conselheiro Otávio Lessa nesse sentido. Desembolso em diversas, tem várias empresas ali que contribuem. Muito obrigado. Continua a discussão do processo relatado pelo conselheiro Luiz Estado Toledo. Essa é a discussão e coloco em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Rosa Buquerque. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanhe o relator, Excelência. Conselheiro substituto Alberto Mendes. Acompanhe o relator, presidente. Aprovado. Processo 854/2010. É o contrato 354/2009, celebrado entre o município de Maceió e a Secretaria Municipal de Construção e Infraestrutura e a empresa Conferral Comércio de Ferramentas Limitada. O objeto do presente instrumento é a aquisição de EPIS, calçados e fardamentos para a Secretaria Municipal de Construção e Infraestrutura nos termos e especificações constante na proposta de preço constante deste contrato. O valor do contrato é de R$ 24.690,20, correndo as despesas por conta da rubrica orçamentária. O prazo de vigência do contrato foi de 90 dias, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município. E foi assinada pelas partes interessadas e testemunhas no dia 30 de dezembro de 2009 e publicado no Diário Oficial do Município no dia 19 de janeiro de 2010. A avança decorreu de pregão eletrônico número 87/2009, tendo em conformidade com a Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 5.450/2005 e pelos decretos municipais 6.417/2004, 6.476/2004 e a Lei Complementar 123/2006 e subsidiariamente na Lei Federal 8.666 de 1993. Do apostilamento. O contrato foi apostilado em 27 de janeiro de 2010, visando alterações de dotação orçamentária para 20.001.15.451.0063.2032 para 3.390.30.100, com publicação no Diário Oficial do Município em 6 de fevereiro de 2010. Adulta Procuradoria Jurídica deste tribunal opinou favoravelmente e o doutor Ministério Público de Contas opinou favorável com as suas ressalvas, ou seja, nas condições do Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e regimentais, resolve anotar com ressalva os termos de referência, recomendando que seja determinado aos responsáveis que se abstenha de ordenar ou permitir a execução de serviços ou fornecimento de bens sem a prévia emissão do empenho, tendo em vista a falta de previsão legal para tal procedimento. Esse é meu voto, senhor presidente. Toda semana, uma semana de atraso, né? A palavra ao Ministério Público de Contas para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro Luiz Estado Toledo. Pela regularidade com ressalva, Excelência, tendo em vista a ausência de nota de empenho. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Luiz Estado Toledo. Essa é a discussão e coloco em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Rosa Buquerque. Acompanhe o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Relator, Excelência. Conselheiro Alberto Pires. Também acompanha o relator. Aprovado. Processo 5.866/2011 é o processo sobre as atas de registro de preços, números 44/2011, 45/2011, 46/2011, 47/2011, 48/2011, 49/2011, 50/2011, 51/2011 e 52/2011.
celebradas entre a Agência de Modernização de Gestão Processo ANGESP e as empresas Cristália Produtos Químicos Farmacêutica Limitada, Expresso Distribuidora de Medicamentos Limitada, Mariol Industrial Limitada, Comercial Cirúrgica Rio Clarense Limitada, Crispim Med Carrilho, PB Farma Distribuidora de Medicamentos Limitada, Antibióticos do Brasil Limitada, Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Limitada, Unique Farma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Limitada, originária do processo administrativo 4105/359/2010. Da ata 44/2011. O presente instrumento é registro de preço para a fatura eventual de aquisição de medicamentos, farmácia básica, conforme as especificações e quantidade discriminada no seu anexo único. O valor global é de R$ 57.071,52. O termo encontra-se devidamente assinado pelas partes interessadas e testemunha no dia 29 de março de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado no dia subsequente. Da ata 45/2011. O presente instrumento de registro de preço para a fatura eventual de aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantidade discriminada no seu anexo único. O valor global é de R$ 17.226. Enquanto-se devidamente assinado pelas partes interessadas e testemunha no dia 29 de março de 2011 e publicado no Diário Oficial do dia seguinte. Da ata 46/2011, Mariol Indústria Limitada. O instrumento de registro de preço para a fatura e eventual aquisição de medicamentos, conforme as especificações e quantidade discriminada do seu anexo único. O valor global foi de R$ 19.613,16. Foi assinado pelas partes e testemunha no dia 29 de março de 2011 e publicado no Diário Oficial no dia seguinte. Da ata 47/2011. Comercial Cirúrgica Rio Clarense Limitada. O registro de preço para a fatura eventual de aquisição de medicamentos, conforme as especificações de quantidades discriminadas no seu anexo único. O valor global é de R$ 295.869,57. Encontra-se devidamente assinado pelas partes interessadas e testemunhas em 28 de março de 2011 e publicado no Diário Oficial do dia seguinte. Da ata 48/2011, Crispim Med Carrilho, EPP. É o instrumento de registro de preço para a futura e eventual aquisição de medicamentos, conforme as especificações e quantidade discriminada do seu anexo único. O valor global é de R$ 4.515. Encontra-se devidamente assinado pelas partes e testemunhas no dia 31 de março de 2011 e publicado no Diário Oficial do dia seguinte. Da ata 49/2011, PB Farma Distribuidora de Medicamentos Limitada. É o instrumento de registro de preço para a futura eventual aquisição de medicamentos, conforme as especificações e quantidades determinadas no seu anexo único. O valor de R$ 83.290,50. Enquanto devidamente assinado pelas partes de testemunho, dia 28 de março de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado no dia seguinte. Da ata 50/2011, Antibióticos do Brasil Limitada. O instrumento é de registro de preço para a futura e eventual aquisição de medicamentos, conforme as especificações e a quantidade discriminada do seu anexo único. O valor global é de R$ 684.704. O presente termo encontra-se devidamente assinado pelas partes e testemunha no dia 30 de março de 2011 e publicado no Diário Oficial do dia seguinte. Da ata 51/2011, Mundifarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Limitada. O presente instrumento é o registro de preço para a futura e eventual aquisição de medicamentos, conforme as especificações e quantidades discriminadas do seu anexo único. O valor é de R$ 28.831,20. Enquanto-se devidamente assinado pelas partes interessadas em 31 de março de 2011 e publicado no Diário Oficial do dia seguinte. Da ata 52/2011, Unique Farma Comércio de Medicamentos de Produtos Hospitalares Limitada. O instrumento de registro de preço para a futura e eventual aquisição de medicamentos, conforme as especificações e quantidade discriminada do seu anexo único.
O valor é de R$ 49.143,03, enquanto devidamente assinado pelas partes interessadas e testemunhas no 28 de março de 2011 e publicado no Diário Oficial do Estado no dia subsequente. Os prazos de vigência dessas atas foram de 12 meses, contados a partir da data da publicação dos seus extratos no Diário Oficial do Estado, conforme disposições contidas no edital de licitação nas cláusulas quinta desse instrumento. A fundamentação legal aplicada à formalização dessas atas de registro de preços estão contidos no edital do pregão eletrônico sob o número ANGESP 10.109/2010, tipo menor preço, assim como também com as cláusulas 11 deste respectivo instrumento, a saber, Lei Federal 10.520/2002, 8.666/1993, Lei Complementar 123/2006, Lei Estadual 5.237/1991, C.539/94, Decretos Estadual 1.424/2003 e 3.744/2007, 4.054/2008 e 4.123/2009. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. A palavra ao Ministério Público para se pronunciar do processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Encerra a discussão e coloco votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Da mesma forma, acompanho o relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto Filho. Também acompanho o relator. Aprovado. E por último, senhor presidente, temos o processo 14.492/2009, é o contrato número ANGESA 427/2008, 428/2008, 429/2008, 430/2008, 431/2008, 432/2008. Celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas, com a interveniência da Agência de Modernização e Gestão de Processos, ANGESP, e as empresas Suprifor Limitada, Alexandre Biazeto, Website Acessório e Suprimento Limitada, Carlos Batista Informática, ME7, Serviços Técnicos Informática Limitada e Tritec Indústria e Comércio Limitada, do contrato ANGESA 427/2008, para o fornecimento de bens a fim de atender às necessidades da contratante relacionada ao anexo 2, termo de referência descrito de fornecimento nos termos de condições do edital e seus anexos que possam integrar o seguinte instrumento. O valor global é de R$ 999,99. A vigência do contrato é de 90 dias, contados a partir da assinatura, admitida a prorrogação dos termos da lei mediante termo aditivo. A avanço decorre de pregão na ANGESA 094/2008, com aviso publicado no Diário Oficial do Estado em 26 de maio de 2008. Do contrato ANGESA 428/2008, é o fornecimento de bens para fim de atender às necessidades da contratante relacionada ao anexo 2, termo de referência da descrição do fornecimento, nos termos das condições do edital e seus anexos que possam se integrar a esse instrumento. O valor do contrato é de 2.225, correndo as despesas por conta de recursos consignados do convênio. Aqui está o fornecimento de bens para escrever esses bens. A vigência do contrato foi de 90 dias, contados a partir da assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo. Do contrato ANGESA 429/2008, Website Acessório Suprimento Limitada, é o fornecimento de bens a fim de atender a necessidade da contratante relacionada ao anexo 2, termo de referência e descrições de fornecimento, nos termos das condições de edital e seus anexos. O total
deste contrato é de R$ 14.599,76. A vigência do contrato é de 90 dias, contada a partir da sua assinatura. Admitida a prorrogação nos termos da lei. Avança de pregão Angesa, número 94/2008, com aviso publicado no Diário Oficial de 26 de maio de 2008. Realizado dentro do preceito da Lei 866/93 e 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, 5.450/2005 e 5.504/2005. Do contrato 430/2008, Carlos Batista Informática, é o fornecimento a fim de atender às necessidades da contratante relacionada ao anexo 2, termo de referência de inscrições de fornecimento nos termos das condições de edital e seus anexos que possam integrar o presente instrumento. O valor é de R$ 81.649,65, correndo as despesas por conta dos recursos consignados do convênio 9/2005 PROEP. A vigência do contrato é de 90 dias, podendo haver o aditivo de acordo com a lei. A avança decorreu do pregão da AGESA 94/2008, com aviso publicado no Diário Oficial do Estado em 26 de maio de 2008. Do contrato AGESA 431/2008, SET, Serviço Técnico de Informática Limitada. É o fornecimento de bens a fim de atender às necessidades da contratante relacionada ao anexo 2, termos de referência e descrições do fornecimento, nos termos de condições de edital e seus anexos. O valor do contrato é de R$ 374,94. A vigência foi de 90 dias, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. A avança é pregão na Angesa 94/2008, com aviso publicado no Diário Oficial no dia 26 de maio de 2008. Do contrato Angesa 432/2008, é o fornecimento de bens a fim de atender às necessidades da contratante relacionadas aos anexos 2, do termo de referência. O valor do contrato é de R$ 17.854,72. A vigência do contrato é de 90 dias, podendo ser um aditivo de acordo com a lei. A avança do acordo de pregão Angesa, número 94/2008, com a publicação do Diário Oficial em 26 de maio de 2008. Os contratos foram devidamente assinados no dia 14 de agosto de 2008 pelas partes interessadas e publicado no dia 20 de agosto de 2008. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o douto Ministério Público opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. Se Vossas Excelências assim desejarem ter conhecimento sobre os objetos, o fornecimento dos bens, aqui fala em aparelho de som, rádio gravador, estabilizador de tensão, cadeira giratória sem braço, cadeira digitadora estofada com base giratória, mesa para microcomputador, mesa para computador e microfone tipo mesa, microfone tipo fio de mão, amplificador, kit música composto, conjunto de brinquedos, carteira de formato e vai mais sobre esporte e lazer. Eu voto por sua anotação. Bem disso. A palavra do Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Se a discussão coloca em votação. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Relator, excelência. Conselheiro substituto Alberto Pires. Relator, presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo para relatar. Não mais processo por hoje, presidente. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Antes de começar a relatar, eu queria tirar o processo de pauta TC 1666. Passaria a relatar. Tem 3 processos referentes a descumprimento de legislação em vigor. Todos
foram o processo TC 3198/2007, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez à servidora Maria Madalena da Silva Santos, no cargo de auxiliar de serviço administrativo da Prefeitura Municipal de Mata Grande. Procedida a instrução do processo, foi verificada a ausência de providência necessária para aperfeiçoamento do ato, sendo necessário proceder-se diligência objetivando o cumprimento do caput do artigo 37 da Constituição Federal. O gestor da referida prefeitura foi notificado, conforme consta no ofício 100 de 2012, datado 29 de outubro de 2012, para o prazo de 15 dias remeter o documento aquisitado. Consta nos autos do AR, onde se verifica o recebimento da diligência que ocorreu naquela prefeitura em 7 de novembro, não havendo resposta à diligência requisitada até a presente data. O processo TC 11368 esse da Prefeitura Municipal de Mata Grande, gestão do senhor José Jacob Gomes Brandão. Processo TC 11368 é a concessão de benefício de aposentadoria por idade à servidora Cícera Claudino da Silva, no cargo de serviçal da Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Atalaia. Procedido também a instrução do processo, foi verificada a ausência de providências necessárias ao aperfeiçoamento do ato, sendo necessário proceder diligência objetivando promover o caput do artigo 37 da Constituição. O gestor foi notificado através do ofício 108 em 6 de novembro de 2012 e através de AR no 13 de novembro de 2012. O gestor a multa de 50 por FAO também é o senhor Francisco Luiz de Albuquerque. E o processo TC 15119 versus autos sobre contrato de prestação de serviço celebrado entre Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, CETE e Entidade de Serviço Nacional, Aprendizagem e Transporte, SENAT. Procedida a instrução do processo, foi verificada a ausência de documentos referentes ao termo pactuado, sendo necessário proceder a diligência, objetivando remessa para sanear os autos. Foi notificado o gestor através do ofício 107 de 2012 e até hoje a diligência também não foi atendida. O gestor da época, o senhor Hermes Mota de Almeida, também são pela aplicação aos gestores citados aqui a multa equivalente a 50 OPFAL cada um. Estamos concedendo o prazo de 5 dias improrrogável para que seja encaminhado os documentos necessários para andamento processual. C. Da ciência dos gestores já mencionado, da presente deliberações. D. Pela ciência do atual gestor, no caso, assim mencionado, da deliberação contida, para que o mesmo encaminhe o documento nos 5 dias. E. Pela remessa dos autos de diretoria do FUNCONTA para a ciência e cumprimento das deliberações contidas nos itens A. F. Alertar o gestor que o não pagamento da multa, hora aplicável no prazo fixado, implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. G. Que após as providências acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete para sobrestar. Palavra o Ministério Público de Contas, Dr. Pedro Barbosa, para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Excelência, só uma dúvida quanto ao processo 11368 de 2009, com relação ao município. Eu acho que aqui deu uma coisa, deve ter entendido outra. O interessado e o município, só para confirmar, é o seu Jason Silva Gonçalves, e gestor da Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar, é isso mesmo? Não, não li Pão de Açúcar não, está errado aí. Claudino da Silva. Aqui tem 11368 de 2009. Terceiro processo. 11/38/2009. Aqui está errado. Falta de 11 de junho. Não, está errado aí. Está errado aqui, né? Aqui tem o prefeito Manuel da Silva Oliveira e dentro tem Cícera Claudino da Silva. Cícera é interessado, né? Secretária Municipal da Educação. Não, é interessado. Deixa eu ver, presidente. É o terceiro. É. Acho que uma O município é Atalaia. O município é Atalaia, não é Pão de Açúcar, não. Está errado aí.
Também não é o seu Jasson, né? Não é Jasson, que aí Jasson é de Pão de Açúcar. Tá certo, o prefeito e a beneficiária, a servidora, que é uma aposentadoria. Tá? É só na pauta aí. Né? É porque até aqui no que está aqui no voto, está fazendo. Engraçado que 11.398 2010, aí a pauta está 11.368 2009. Inclusive o arquivo PDF, você está equivocado. Aqui fala de aposentadoria e o processo que foi juntado à excelência de um contrato. Aí tem que saber, porque aí tem que ver se tem que estar pautado no diário oficial. Esse aqui está valendo. Não, do contrato é o outro. 1519. Exatamente, desculpa. 1519, conselheiro. Esse aqui é um contrato. Isso é aposentadoria. É porque a minha dúvida é esse aqui que está na pauta, tudo bem, mas o que vale para nós mesmo é o que está publicado no diário oficial. Se tiver correto no diário oficial, eu não vejo problema. É o 11.368. Porque aqui o gestor e a prefeitura. Mas se poderia passar para adiantar, enquanto eu mandei verificar ali na pauta qual foi o que ficou, como é que está pautado, que aí facilita. Está pautada a aposentadoria. É fato, senhor. Vai continuando, depois a gente volta. Isso está no terceiro. Tirando da discussão o processo 11.368/2009. Para ficar sob observação. Daqui a pouco vai dar. Em discussão os processos relatados pelo conselheiro Otávio Lessa, exceção do 11.368/2009. Você a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha o relator em todos os processos. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Seu Antônio, de acordo com o que está no diário oficial, acompanha o relator. Não, esse não está não, excelente. Não está em discussão 11.368. Só os demais. Senhor presidente, quando eu falei todos os processos, excluindo esse que está em outra observação. Não está em discussão nem em votação no momento. Aprovados os processos 3.198/2007 e 15.119/2008 do conselheiro Otávio Lessa, ficando para discutir após a observação, após o relato dos outros conselheiros. Voltar para a pauta, porque uma forma explicou o que está equivocado é só a limitação no nosso sistema de pauta, mas no diário oficial está correto. No diário oficial está correto. Isso. Em discussão, processo 11.368/2009, relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Será a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanha o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Da mesma forma, acompanha o relator, senhor. Conselheiro substituto Beto Pires. Da mesma forma, presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Não tem mais processo, presidente. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Sem pauta, presidente. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Especial, tem um processo 2010 de 2013 para relatar, excelência. Tratam os autos de consulta formulada pelo prefeito do município de Santana de Ipanema, senhor José Mário da Silva, protocolada em 15 de fevereiro de 2003, autuada junto ao Estado de Contas, segundo número 3º, 2010 de 2013. O consulente, em dada a possibilidade de utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização Profissional da Educação, Fundeb, artigo 4º da Lei Federal 11.494 de 2007, complemento da União referente ao exercício de 2012, creditados à conta do município em menção em 4 de fevereiro de 2013, para o pagamento da folha de dezembro de 2012, empenhada e não paga pela gestão anterior.
Informa ainda o consulente que do total desempenhado no exercício anterior, 2012, já pagaram da folha de dezembro cerca de 47% com recursos encontrados no caixa da Prefeitura, restando então o pagamento dos outros 53%. Juntaram também cópia do extrato bancário do Banco do Brasil, informando o valor total depositado no Fundeb em 4 de fevereiro de 2013, na ordem de cerca de R$614 mil. De tudo que foi informado acima, que sua maior parte pode ser considerado dado acessório, a questão de fundo, conforme se depreende, é a dúvida do consulente sobre a possibilidade ou não de pagamento de débitos do Fundeb de exercício anterior, com a complementação da União referente a este mesmo ano de 15%, uma futura transferência à conta dos entes deve ocorrer ou ocorreu até o final do mês de janeiro do ano subsequente, conforme dispõe o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Federal 11.494 de 2007, que é a Lei do Fundeb. A competência desta Casa para emitir posicionamento quanto ao caso apresentado encontra-se delimitada pelos artigos 71, inciso 6º, combinado com o 35 da Constituição da República de 88, pelo artigo 97, inciso 5º da Constituição do Estado de Alagoas e ainda pelo artigo 1º, inciso 19, 19º, da Lei nº 5.804 de 94, que é a nossa lei orgânica, e pelo artigo 6º, inciso 10º da Resolução 3 de 2001, que aprova o nosso regimento interno. Tendo em vista tratar-se de matéria com repercussão contábil e financeira, assim como disposto na Lei Federal 11.494 de 2007, artigo 26, inciso 2º. O processo tramitou regularmente em atenção aos artigos 38, inciso 3º e 137, parágrafo 1º da Resolução 3 de 2001, possibilitando a manifestação de todos os órgãos instrutivos e jurídicos deste tribunal. Ressalta-se que, à vista das manifestações apresentadas, deixamos de considerar as advindas da Diretoria de Fiscalização Municipal, do FAFOM, e da douta propriedade jurídica desta Casa, na sua maior parte. No caso desta última, consideramos apenas a sua conclusão, unicamente no que evoca o artigo 8º e seu parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. Por estabelecer que os recursos do fundo destinados ao pagamento do magistério servem exclusivamente a este fim, mesmo que efetivamente ocorra o repasse ou creditamento em outro exercício financeiro, aliás, como acontece com todo recurso vinculado legalmente à finalidade específica. Assim, deixamos de aproveitar os pareceres da DEFAFOM e da Procuradoria em virtude de falha ocorrida na assinatura daquele que ocasionou sua reprodução e da vida neste. O Ministério Público de Contas emitiu parecer número 829 de 2013, da lavra do Procurador-Geral, Sr. Pedro Barbosa Neto. Posicionou-se preliminarmente pelo não conhecimento da presente consulta, por entender versar sobre um caso concreto. Contudo, caso fosse superada a preliminar suscitada, opinou pela possibilidade, em tese, da utilização dos recursos, restringindo-se a complementação da União referente ao percentual de 15% por pertencer ao exercício financeiro do pretérito. O Gabinete dos Auditores, através do parecer número 153 de 2013, AUD, da lavra do auditor Sérgio Ricardo Maciel, não adentrou ao mérito da consulta, limitando-se a posicionar-se pelo seu não conhecimento, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos pelo regimento interno, sugerindo uma análise falta dos autos da consulta, com a adequada resposta ao interessado. Ainda a solicitação ao presidente desta Corte de apuração da regularidade quanto ao cumprimento do disposto no artigo 42 da Lei Complementar 101 de 2000, pelo ex-gestor do município de Santana do Ipanema, mediante a realização de inspeção na forma prevista pelo artigo 31, inciso 35, de forma regimental, e por fim o arquivamento dos autos. Consideramos que as manifestações do Ministério Público de Contas e do Gabinete dos Auditores são as únicas tecnicamente úteis e suficientes às nossas observações, legislativas e fundamentadas na análise dos autos, pelo que louvamos o posicionamento do órgão ministerial que, mesmo entendendo não revestisse integralmente o caso dos requisitos exigidos à adequação como consulta, apresentou manifestação sobre o mérito dos fatos apresentados pelo consulente. Com a admissibilidade do presente,
pelos requisitos exigidos para seu enquadramento como consulta, limitamos a questão debatida nos autos, qual seja, tratar-se ou não de caso concreto, porquanto incontroverso o preenchimento dos demais elencados no artigo 1º, inciso 10º da Lei Orgânica e artigo 6º, inciso 10º, alineado ao regimento interno, e ambos autoridade competente para consultar e a matéria da consulta. O postulante, assim entendemos, na peça de informação, apenas cuidou de trazer dados ilustrativos acerca da consulta, o que não caracteriza de forma clássica o caso concreto, apenas querendo que, com base nas informações apresentadas, pudesse melhor caracterizar a sua dúvida quanto à adequada utilização dos recursos dos dispositivos legais a ela pertinentes, limitada pelas competências desta Corte de Contas, assim não existindo porquê de não recebê-la como de fato se apresenta. São suficientes, por isso mesmo motivo de loas, as colocações do Ministério Público Especial junto a esta Casa e do Gabinete dos Auditores, quando afirma que o Tribunal não pode ter diminuído seu status constitucional, funcionando como um mero órgão de assessoria, quer do Estado, quer dos municípios, especialmente quanto às suas posições. Muitas das vezes, e neste caso em especial, obriga o gestor, invadindo desta forma a sua esfera de competência e discricionalidade, que deve, por si só, sopesar a sua realidade e suas necessidades diante dos ditames legais. Apesar disso, o posicionamento da Corte de Contas deve referir-se à correta aplicação da lei, buscando seu caráter teleológico, servindo de norte para as mais variadas situações em que possam atuar os gestores públicos. Haja vista seus pareceres sobre consultas pelo caráter normativo calham exatamente nestas passagens. De outro modo, mais uma vez, é sempre bom ressaltar o caráter pedagógico inerente à atividade do tribunal, pois antes de ser órgão sancionador, devem prestar sua envergadura à faceta técnico-orientadora, principalmente de modo a prevenir eventuais irregularidades na gestão da coisa pública e na interpretação da lei, devendo a consulta, tal como indica nos normativos, também prestar-se a tal fim. Superada esta questão inicial, ser ou não um caso concreto, com respeito ao entendimento nos autos do Gabinete dos Auditores e do Ministério Público Especial, entendemos por recebê-la como consulta, para, primeiramente, definir seu campo normativo, determinando assim os seus aspectos temporal e financeiro. Quanto ao seu aspecto temporal, esta consulta diz respeito somente ao exercício financeiro de 2013, e no que se vincula unicamente, quanto ao seu aspecto financeiro, ao total da complementação dos 15% do Fundeb referente ao exercício de 2012, depositado em 4 de fevereiro de 2013. Destaque-se ainda, a título de ilustração, que na data suscitada, na verdade, foram feitos 2 depósitos nas contas dos entes. Um no montante de cerca de 302 mil reais, este, de fato, referente à complementação do Fundeb de 2012, estando aí o aspecto financeiro vinculante desta consulta, outro no valor de cerca de 282 mil reais, fora de nossas considerações, porque referente ao próprio Fundeb de 2013. Esses valores são facilmente comprovados pela nota técnica número 10 de 2013, datada de 8 de março de 2013, da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, pelos 2 links contidos no sítio www.cnm.org.br e corroborados pelos status contidos nas folhas 3 e 4 do processo 7141 de 2013, anexo principal. A lei do Fundeb, no artigo 22, afirma que, abre aspas, pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração do funcionário do Magistério da Educação Básica e efetivo exercício na rede pública, fecha aspas. Assim, nada impede que se use até 100% dos recursos do fundo para o pagamento do magistério. Ainda de acordo com o artigo 21, parágrafo 2º da lei supracitada, abre aspas, até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, de todos os recursos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º desta lei, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, fecha aspas. E os nossos aqui o grifo, inclusive relativos à complementação da União
recebidos nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º desta lei. Continuando, a delimitação da consulta mostra-se evidente não se tratar de pagamento de abono, visto que ensejaria no exercício 2012 o não atingimento do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb aplicados na remuneração dos profissionais do magistério, manjado firmado e autorização por mandamento legal dos próprios entes beneficiados para sua operacionalização, não existindo na consulta formulada qualquer informação a respeito. Inicialmente, esclarecemos a alteração do valor anual por aluno, previsto como base para as transferências relativas aos recursos do Fundeb, que, conforme o artigo 15, inciso 2º da mesma lei do Fundeb, deve ser publicado até o dia 31 de dezembro de cada exercício para o ano subsequente, possibilitando que os estados recebam as verbas de forma equitativa na proporção do total de alunos regularmente matriculados. Ocorre que, em 28 de dezembro de 2011, foi publicada a portaria interministerial número 1809, que definiu o valor anual por aluno em cerca de R$ 2.000, prevista para o exercício de 2012. Contudo, em decorrência da redução na arrecadação das receitas que compõem o fundo, por incentivos fiscais concedidos naquele ano, que todos nós acompanhamos, principalmente a questão da linha branca, este valor foi sensivelmente reduzido pela portaria interministerial número 1360A, de 19 de novembro de 2012, e mais ainda pela portaria interministerial número 1495, de 31 de dezembro de 2012, prevendo para aquele exercício o valor de cerca de R$ 1.800, ou seja, uma previsão inicial de 2.000 caiu para cerca de R$ 1.800. É evidente que a citada redução gerou transtornos às gestões municipais que contavam com um valor superior ao efetivamente passado para pagamento dos profissionais do magistério, especialmente no final de ano, como foi do mês de dezembro de 2012. Do que até agora foi apresentado, tendo em vista não existir dúvida quanto à complementação da União, referente somente aos 15% faltantes dos totais dos recursos do Fundeb do exercício de 2012, que foram creditados em 4 de fevereiro de 2013, na forma e apenas no montante do primeiro quantitativo disposto no item 18 acima, não há qualquer impedimento que inviabilize o uso de tais recursos para ocorrer as despesas com pagamento dos profissionais do magistério daquele ano, a exemplo da folha de dezembro, visto que, em termos orçamentários, tendo sido empenhada a despesa, esta fora liquidada pela prestação dos respectivos serviços, sem falarmos na origem dos recursos, a partir de uma previsão de arrecadação tributária para o ano de 2012, cuja transferência foi realizada ao fundo no exercício seguinte, 2013, e que devem ser consideradas no cálculo dos valores mínimos aplicados na remuneração dos professores, estes valores mínimos referentes ao exercício de 2012, evidentemente. Em outras palavras, no caso da complementação feita pela União, conforme disposto no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.494 de 2007, buscou-se e deve haver a compatibilização com o disposto no artigo 35, inciso 1º da Lei 4320 de 64. No que diz respeito aos outros aspectos contábeis e fiscais dos procedimentos a serem verificados, adotados em relação à inscrição, liquidação e pagamento dessas despesas orçamentárias que são, principalmente o regime aplicável a estas, conforme o artigo 35, inciso 2º, isto é, que pertencem ao exercício financeiro por legalmente neste empenhadas, da prestação dos serviços de magistério prestados, por isso, empenhados como restos processados, restos a pagar processados, na forma do artigo 36, e com a possibilidade de poderem ser pagos na forma do artigo 37, todos da Lei 4320 de 64. Neste particular, não podemos olvidar que o exercício de 2012 é o último ano de mandato, ainda que eventualmente reeleitos os gestores municipais, o que por si só demanda alguns cuidados especiais
como a obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 21 e no próprio artigo 42, também complementar sempre de 2000. Inclusive, o disposto também no artigo 73, inciso 5º da Lei 9.504 de 97. Ainda que haja alguma irregularidade ou desrespeito ao contido nos dois itens antes referidos, a serem eventualmente apurados no processo competente, isso não significa que poderá, a próxima gestão, recusar-se a arcar com seus compromissos de pagamento, principalmente no que diz respeito aos restos a pagar processados, quando, no caso específico, o serviço já foi prestado, conforme a etapa comum da liquidação das despesas, na forma do artigo 63 da Lei 4320 de 64, revelando-se a escusa e enriquecimento indevido da administração pública. Por todo o exposto, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, decide encaminhar, na forma do segundo parágrafo da peça vestibular do consulente, e do parecer número 23 de 2003 do Gabinete dos Auditores, prova destes autos, juntamente com esta decisão, ao relator das contas de governo do exercício de 2012, referentes ao município de Santana do Ipanema, assim entendendo, para a verificação, dentre outros, do cumprimento do artigo 42 da LRF. Responder à consulta, na forma deste relatório e do parecer do Ministério Público Especial, itens 32 a 35, do seguinte modo: consulta número 1/2013, processo terceiro, 2010 de 2013. Fundeb, essa é a emenda, Fundeb, complementação do exercício de 2012, creditamento no ano de 2013, valor referente aos 15% apenas faltantes em 2012. Artigo 6º, parágrafo 1º, Lei 11.494 de 2007. Compatibilização com o artigo 35, inciso 1º da Lei 4320 de 64. Pagamentos dos profissionais do magistério. Possibilidade. Valor considerado para o cálculo dos percentuais mínimos relativos ao período de 2012. O valor da complementação do Fundeb de 2012, embora depositado apenas no exercício seguinte, 2013, pode ser utilizado para o pagamento de despesas do profissional do magistério daquele exercício, pois compõe o cálculo de seus percentuais mínimos, conforme dispõe o artigo 22 da Lei 11.494 de 2007. 2. Somente poderão ser utilizados os recursos depositados nas contas dos entes municipais em 4 de fevereiro de 2013 e que exclusivamente refiram-se aos 15% da complementação do fundo de 2012, artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.494 de 2007, pois havendo outro depósito, também na mesma data, verificar que exercício de origem pertence. Caso 2013, a sua utilização somente se dará para os cálculos percentuais de aplicação do Fundeb desse ano, compatibilizando seu entendimento da lei referida, da lei do Fundeb, com o artigo 35, inciso 1º da Lei 4320 de 64. Dar conhecimento ao consulente da decisão na forma do item 28.2, em conformidade com os termos do artigo 25, inciso 2º da nossa lei orgânica, enviando o inteiro teor do relatório que acompanha. Determinar a publicação integral da presente liberação para os fins de direito e retornar os autos originais ao gabinete do relator, feitos os encaminhamentos acima, a fim de aguardar a conclusão do item 28.1. Excelências, esse é o meu posicionamento a respeito da consulta verificada, dessa consulta em questão, que eu submeto à análise de Vossa Excelência. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Excelência, trata-se de consulta formulada pelo senhor José Mário da Silva, prefeito do município de Santana do Ipanema, que indaga sobre a possibilidade de pagamento com as custas do Fundeb, os salários dos professores efetivos relativos à folha de dezembro de 2012 empenhada e não paga. Então, no caso, entende o Ministério Público, a exordial, ela trata de despesa inscrita com o resto a pagar, referente ao 13º salário dos professores do município de Santana do Ipanema, onde se consulta a possibilidade de pagamento dessa despesa
um recurso oriundo da complementação da União para o Fundeb, creditado em fevereiro do corrente ano. Como se essa obedou, impõe-se também como requisito necessário ao conhecimento da consulta, questão se trata da análise de um caso concreto. Tal pressuposto negativo impõe a existência de uma dúvida razoável sobre uma situação hipotética a fim de evitar que o tribunal se transforme em órgão consultivo das municipalidades e até mesmo para evitar que a manifestação prévia deste tribunal seja utilizada como instrumento de análise da conduta dos gestores públicos, inviabilizando o controle externo posterior, que é a regra e é o que exige o texto constitucional. Na presente situação, busca o consulente, repito, que o Tribunal de Contas se manifeste acerca da possibilidade de pagamento de despesas referentes ao 13º salário dos professores relativos ao exercício 2012 com recursos do Fundeb creditados em fevereiro do corrente ano. Então, penso que a situação concreta ela está bem delimitada. Nós tratamos de recursos do Fundeb creditados em fevereiro do corrente ano relativos ao exercício de 2012 para pagamento de salário de professores. Então, acredito que o caso concreto ele está bem delimitado. Então, assim, resta evidente que a consulta trata de caso concreto submetido à apreciação desta Corte e nítido exercício de controle prévio vedado por nossa Carta Maior, não preenchendo por conseguinte o requisito negativo referido e necessário ao seu conhecimento, motivo pelo qual opinam preliminarmente pelo não conhecimento da presente consulta. Acaso seja superada a preliminar aventada, como foi o caso do voto sugerido pelo nosso conselheiro relator, Dr. Anselmo Brito, há dentro do mérito da questão, mas eu faço não analisando o caso concreto em apreço, mas sim realizando um pré-julgamento da tese subjacente ao caso posto sob exame, né? Então, nesse sentido, invoco a aplicação do artigo 8º, parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, que afirma que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso. A legislação do Fundeb, também em seu artigo 6º, parágrafo 1º, nos dá também informações precisas a respeito. Então, de acordo com a legislação do Fundeb, em seu artigo 6º, parágrafo 1º, a União repassará aos municípios, no mínimo 85% dos valores até a data de 31 de dezembro do ano em curso, ficando obrigada a repassar o valor que ficar remanescente até o dia 30 de janeiro do ano subsequente. Assim, a complementação referente a exercício financeiro anterior, creditado no exercício posterior, faz parte da execução orçamentária do exercício pretérito, devendo em tese ser incluído na apuração dos percentuais de aplicação de 60% e 40% do Fundeb relativo ao exercício passado, podem ser utilizados para pagar, em tese, despesas devidamente e previamente empregadas no ano anterior inscritas em resto a pagar. Então, os resíduos de 15% referentes à complementação da União do Fundeb de ano anterior e creditados no exercício subsequente podem, em tese, uma vez que a consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento da tese, não do fato ou caso concreto, ser utilizados para pagamento de despesas inscritas em resto a pagar, devendo ser observados os procedimentos contábeis previstos no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, bem como a proporção prevista nos artigos 22 e 23 da Lei 11.494/2007, relativa à utilização dos recursos do Fundeb, que é 60% para pagamento de remuneração dos professores e o restante com o desenvolvimento do ensino. Então, por fim, urge registrar que a possibilidade dessa utilização, ela restringe a complementação da União referente a esse percentual de 15%, que é creditado somente no exercício posterior, tendo em vista ser este valor pertencente ao exercício financeiro pretérito, sob pena de violação da disposição incerta no artigo 21 da Lei do Fundeb, a qual determina como regra geral que os recursos do Fundeb devem ser utilizados dentro do exercício financeiro que forem creditados. Assim, a complementação da União que se refira ao exercício financeiro em curso não pode ser utilizada para pagamento de despesas atinentes ao ano anterior, mas tão somente aquela referente ao percentual de 15%, que, segundo a programação legal, é paga até 31 de janeiro do exercício subsequente.
porque a União, segundo regra do artigo 6, parágrafo 1º, ela acredita toda mês, a título de complementação, uma verba para os municípios. Então, somente essa verba destinada aos 15% relativa ao exercício posterior é que pode ser utilizada para pagamento do exercício, de despesas de exercício pretérito. Então, do exposto, o Ministério Público de Contas, nos termos do artigo 187 do Regimento Interno, manifesta-se preliminarmente pelo não conhecimento da consulta, tendo visto, no seu entender, versar sobre caso concreto, para, no mérito, a caso superado a preliminar levantada, opinar pela possibilidade, em tese, de utilização dos recursos repassados pela União, novamente sendo redundante aquele percentual de 15% referente à complementação, atinentes ao Fundeb e exercício posterior para pagamento de despesas escritas restos a pagar e relativos ao orçamento anterior, desde que observadas as condicionantes aqui expostas, né, em que estão elencadas nos itens 32 a 35 do meu parecer, que seriam a observância dos percentuais de 60% e 40%, a observância das prescrições do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, bem como a observância à regra geral contida no artigo 21 da Lei 11.494/2007. É o nosso voto, Excelência. Nosso parecer, Excelência, perdão. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Peça a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, o conselheiro Anselmo Brito nos deu uma aula que ficamos mais enriquecidos hoje com o seu voto. O Ministério Público contesta a competência, ou melhor, não é a competência, contesta que isso não é. Nós não somos um órgão consultivo. Por isso, peço vênia ao excelente conselheiro Anselmo Brito para pedir vista, para poder tomar meu entendimento e trazer o meu voto. Concedida a vista ao conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Do processo TC 2010-2013. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Excelência, sem mais processo. Sem mais processo, para relatar com a palavra o conselheiro substituto Alberto Pires. Sem pauta, senhor presidente. Sem pauta para relatar o conselheiro Alberto Pires. Encerramos a hora do dia e passamos para as explicações pessoais. Com a palavra a senhora conselheira e os senhores conselheiros ao membro do Ministério Público de Contas, se assim queira dela fazer uso. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Vai fazer um comentário, o conselheiro Luiz Eustáquio pediu vista, mas uma coisa que me impressionou, ele vai relatar, é o governo federal, no final do ano, tinha que pagar 10, não, só vou pagar 7 e acabou. Eu acho isso uma loucura, cara. Principalmente com o lado do gestor, é um negócio meio complicado. Então, sua análise seja profunda, porque eu também, essa é um negócio para quem está com a caneta na mão, sentado na cadeira, tratando de Fundeb, com relação a você chegar, você está contando com a participação de um valor correspondente ao percentual que vem do governo federal. E no último, já dezembro, se me parece a data que o conselheiro falou ali, já finalzinho de dezembro, vem a informação, não houve uma queda de arrecadação, eu não posso dar 10, não, vou dar 5 e você se vira aí para pagar o que você tem que pagar. É só isso que eu queria fazer. Depois do visto do conselheiro ali, eu vou ver como é que eu... Essa na minha cabeça é complicada. Conselheiro presidente, eu apesar de já ter sido objeto de vista do processo, se você me permitir, eu queria apenas aqui trazer umas luzes sobre o assunto, poderia ser, se você não se importar. Não sei do compromisso. Nas explicações pessoais já estamos. Excelência, eu aqui fiz uma pesquisa, uma ampla pesquisa até, pesquisei em vários tribunais
encontrei várias decisões, 2011, 10, mas encontrei uma, inclusive pedi que me fossem enviadas essas cópias no processo 1189 de 2013, que também não consta nesses mesmos termos, decisão pleno TCE 14 de 2003, do TCE do Maranhão. E o que respondeu esta consulta foi o conselheiro substituto Osmário Freire Guimarães. Só que a consulta que é feita aqui é uma consulta mais completa, inclusive. Além de ter essa dúvida dos 15%, se pode ser utilizado para pagar as despesas do superior, ele pergunta como é que você vai conformar isso de forma orçamentária e financeira. Lançamentos, ainda assim com esses dados mesmo que parece mais uma instituição normativa que uma consulta, e entendendo também que o técnico que fez a consulta, entendendo que respondeu a consulta, entendendo que também era caso concreto, essa questão ela foi superada porque também eles tiveram como pressuposto fundamental a questão também dos 15%, a questão de fundo gera os 15%. Além disso, a outra questão, lá no Maranhão são 217 municípios. Então, eles vislumbraram a possibilidade também de existirem outras 216 consultas parecidas, vamos dizer assim, dessa forma. Então, até para utilizar os princípios constitucionais do processo administrativo, celeridade, economia, também foi o que eles levaram em conta para fazer esta decisão. Uma outra coisa, excelências, que pode ter parecido realmente, porque a conselheira Rosa falou, foi um relato um pouco longo, de fato foi, que eu precisava perfeitamente delimitar os assuntos sobre os quais nós estávamos tratando e, com relação à consulta, que aspecto, de que forma estaria respondendo essa consulta. Como foi feita uma consulta perguntando se os recursos dos 15%, entendo a questão do caso concreto, depositados este ano, se poderiam ser utilizados para pagamento das despesas do Estado Magistério do ano anterior, como esses recursos, eles servem como um cálculo do valor mínimo a ser cumprido, vai ter 60% do Fundeb, ou não, 60-40%. Então, mesmo a receita tendo sido recebida este ano, tal qual no nosso artigo 35 da Lei 8320, eu entendi que a gente podia sopesar esses valores e compatibilizá-los. Mesmo recebendo esse ano, esta receita tem origem e entra nos cálculos do valor do Fundeb desse anterior. Além disso, como eu já disse nos autos, na mesma data, e aí eu queria delimitar a consulta, na mesma data foram feitos 2 depósitos, que somaram em torno de R$600 mil. Acontece que desses 2 depósitos, somente o depósito de R$330 mil, apenas esse se refere ao resíduo de 15%. Evidentemente que poderia responder, no caso de Santana do Panema, nesse aspecto, mas não. Veja que minha resposta do valor depositado nos entes. Então, eu não respondi só para Santana do Panema, respondi como jurisdição aqui no estado de Alagoas, inclusive no estado. Então, o caráter normativo da minha resposta. Porque o gestor não pode impor esse erro, e o Ministério Público foi muito claro na sua afirmativa, disse, olha, os 15% do valor referente a 2012, não outro. E, quanto ao mérito e ao meu voto, o doutor Pedro aí, o bem escutou e sabe que isso nós discordamos, pelo contrário, reforçamos um ao outro um posicionamento. A dúvida levantada pelo Ministério Público, a questão do caso concreto, eu entendi que esse caso concreto, ele citou alguns dados que eu entendia ilustrar a situação, até para que o relator do tribunal entendesse de fato, de forma exemplificativa, o que e como ele estava perguntando. Então foi dessa forma que eu entendi, por isso, excelências, entendi que essa questão
do caso concreto poderia ser superado, porque, mais uma vez, reforça a questão de fundo, foi essa aplicação dos 15% pode ou não ser utilizada para pagamento de gastos e despesas do Fundeb para esse anterior. E, como todos já observaram, já sentiram, a minha impressão, corroborando, e o Ministério Público reforça, que há essa possibilidade sim. Era isso, que eu queria trazer. Mais uma vez, obrigado. Como eu pedi vista, Sua Excelência, mais uma vez enriquecendo já uma possível convicção nossa, que será o mais rápido possível, Excelência, porque isso virará uma jurisprudência. Então amanhã vai servir para os demais, qual seja a decisão desse plano. Por isso, peço vênia aqui ao conselheiro e trarei o mais rápido possível. Sua Presidência, gostaria de informar com relação ao posicionamento da presidência, o pensamento do conselheiro Cícero Amélio, não do presidente, mas do conselheiro Cícero Amélio, que eu acho, mesmo com o caso concreto da consulta, mas é uma situação atípica. E como é uma situação atípica, a gente pode realizar e pode responder a consulta só por se tornar uma situação, porque é uma situação atípica. Mas quem vai decidir são os senhores conselheiros, após o pedido de vista do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Só era esse posicionamento que eu queria registrar. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. Não havendo quem queira dela fazer uso, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Sim, e informando também aos senhores conselheiros para que amanhã, de quarta-feira, dia 11, quarta-feira, dia 12, para a reunião administrativa, impreterivelmente, às 10 horas da manhã, na sala de reunião da Gabinete da Presidência. Nem chover no canivete.